Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Você já ouviu falar do teste do olhinho? É um teste que consiste na emissão de estímulo luminoso sobre os olhinhos de recém-nascidos. O primeiro teste ele é realizado dentro das primeiras 48 horas de vida e ele faz o rastreio de uma série de doenças. Catarata congênita, glaucoma congênito, doenças de origem inflamatória e também do retinoblastoma. O retinoblastoma é um tipo de câncer que acomete principalmente crianças, a sua grande maioria está na faixa de até 5 anos de idade. Porém, pode acontecer em outras fases da vida também, tá? E ele consiste numa alteração, numa mutação, na sua grande maioria esporádica, tá? Eventual, é, que faz com que a retina ela comece a apresentar uma formação tumoral, tá? A retina, ela é localizada na parte interna dos nossos olhos, tá? Ela fica na parte posterior, tá? Ou seja, no fundo dos olhos. E é um conjunto de células responsável pela captação, tá? Pela recepção dos estímulos luminosos, tá? E ela converte esses estímulos luminosos em estímulos elétricos e químicos para que a informação seja enviada para o nosso cérebro e o nosso cérebro responda então com a geração da imagem. Então, sem retina, a gente não consegue ter então o sentido da visão, tá? E o retinoblastoma, ele também pode ter uma origem genética, ou seja, uma mutação no gene RB1, que é um gene supressor tumoral. Essa mutação é herdada de um dos pais, ou até de ambos, tá? Mas se for herdada já de um dos pais, já é o suficiente para ser expressa. E é, ela vai, então, fazer com que esse indivíduo desenvolva um tumor que pode ser unilateral, geralmente unilateral. Ele tem mais a ver com a origem esporádica, tá? Poucos casos de origem hereditária são unilaterais. Na grande maioria das vezes, os de origem hereditária são bilaterais. Então, unilateral quando atinge apenas um dos olhos, bilateral quando atinge os dois olhos, e ainda tem o que eles chamam de trilateral, que atinge além dos dois olhos também comprometendo a parte do sistema nervoso. Porque os nossos olhos, eles estão acoplados a um dos pares de nervos cranianos, tá? Então nós temos um dos pares do nervo craniano, de nervos cranianos ligados a ele. Por ele ser tão próximo ao cérebro, é que também demanda uma urgência no tratamento, tá? E uma das formas de detecção é o teste do olhinho, né? Que é também chamado de TRV, que é o teste do reflexo vermelho, em que em casa também a gente consegue replicar
quando nós tiramos foto com flash e esse reflexo ele não fica vermelho, porque os olhos, quando estão normais, o reflexo gerado é um reflexo na cor vermelha. Se esse reflexo ele for opaco ou branco, é um sinal de alerta, tá? A forma de tratamento para o retinoblastoma, em geral, é uma abordagem de quimioterapia unida a laser terapia ou radioterapia ou braquioterapia ou até crioterapia, tá? Em casos mais severos, com a doença mais avançada, pode exigir uma cirurgia de enucleação, que é infelizmente a retirada do olho, tá? E substituição por uma prótese. Então, a vista ela fica totalmente comprometida, né? Assim, não tem como recuperar. Mas são em casos mais avançados da doença. Hoje em dia, tenta-se de tudo para que o paciente ele tenha aquela visão preservada, tá? E outras questões que devem ser observadas, né? Além desse teste do olhinho, né? Que é realizado nas 48 horas de vida iniciais, depois é repetido em consultório com 4 meses de vida, 6 meses de vida, 12 meses de vida e 24 meses de vida, tá? Porém, os pais, né, os responsáveis, podem solicitar que esse exame seja feito em outros períodos, desculpa, né, de vida da criança. Daí a importância de consultar não apenas o pediatra, mas também um oftalmologista. Uma curiosidade é que nós temos um brasileiro, um carioca chamado Hilário de Gouveia, né, um médico que contribuiu em 1872 para o entendimento e diagnóstico dessa doença, visto que nessa época ainda não existiam testes genéticos, mas ele atendeu uma criança, um menino, com o retinoblastoma, câncer, né, ocular, e ele conseguiu salvar a vida daquela criança, fazendo então a cirurgia, né, de remoção de um dos olhos, né, daquele indivíduo. E posteriormente, quando esse indivíduo ele se tornou um adulto, ele retornou no consultório desse médico com 2 filhas, também com a mesma doença. Então, dali já começou-se a entender que haveria um fator hereditário importante, tá? Então, ele, inclusive, ele é citado como referência internacional até hoje, devido à sua contribuição, tá? Então, vamos estar atentos, papais, mamães, titios, observem as fotografias dos seus filhos, né, netos, sobrinhos, amigos, enfim. Esse toque é muito importante para que vidas sejam salvas e que, se descobrindo logo no início, a qualidade de vida também seja preservada, tá? Porque tem tratamento e o tratamento atualmente tem se demonstrado bastante eficiente, tá bom? Espero ter contribuído mais uma vez com vocês. Deixem aí seu like, compartilhem com demais colegas e, encerrando o vídeo, como não poderia deixar de lembrar que Deus é bom em todo o tempo,
Em todo tempo, Deus é bom. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.